Enquanto Bartorius, Janon e Sosa procuravam por algo valioso de Astier, o trio encontraram um caminho que passava pelo antigo esgoto da cidade e dava acesso a uma caverna. Ao se adentrarem para desbravar o que poderia conter na área, os homens se depararam com uma armadura em um formato completamente diferente do que estavam acostumados. O item possuía um bico semelhante ao de um pássaro e Sosa, ao analisá-lo, concluíra: a armadura parece ter o intuito de proteger de algo no ar. Será que poderia ser algo contagioso que causará a ruína desse lugar? Refletira Janon em voz alta. O trio coletara a armadura e seguirá o caminho por mais alguns metros, até que encontraram um caixão acorrentado parecido com o que haviam descoberto na casa que passaram a noite. Janon olhara para Sosa e Bartorius à espera do pedido de que violasse as correntes do caixote. Bartorius, mesmo que preocupado, fizeram sinal de que tudo bem e Janon fora para cima do caixão. Ao bater a terceira machadada, a corrente se quebrara e o caixão tremera. O tremor assustara o trio, que ficará em alerta com os olhos arregalados e a respiração mais forte. Bartorius sacara o arco e Sosa segurara a espada, pronto para enfrentar o que poderia estar dentro do caixote. Janon olhara para os dois e perguntara: é real ou uma alucinação? Teremos que descobrir. Rompa o caixão. Pedirá Bartorius com a mira pronta para acertar o que saísse do caixote. Janon, ao dar uma machadada no caixão que estava em pé, rompera a madeira e presenciara um corpo que caíra do caixote ao chão. O corpo da criatura humanoide se assemelhava a uma pessoa tomada por um fungus espalhados pelo rosto. O ser não se mexera e Sosa fora lentamente ao rumo da criatura. É alguém como nós, só que tomado por um fungus, afirmara Sosa, vislumbrado pelo que a botânica poderia ser capaz de fazer. Sosa virara a criatura utilizando o pé e se agachara para analisar o rosto tomado pelo fungus. No entanto, a criatura se levantara fazendo um som horripilante e agarrara Sosa, ao modo que Bartorius disparara uma flecha que atravessara o crânio da criatura. Isso foi real? Foi real? Gritara Janon, desesperado. Sim, foi real, afirmara Bartorius, que tentará ajudar Sosa a se levantar. Se isso for contagioso, Sosa terá pegado o fungus, e se ele nos transmitir? Questionara Janon, aflito com o que presenciara e prestes a dar uma machadada em Sosa. Espera, espera. Eu não estou sangrando. A criatura segurou meu braço, mas não me feriu graças à agilidade de Bartorius. Relatara Sosa, bastante agitado. Eu quero ir embora. Lyndon está certo. Esse lugar é proibido por um motivo. Ninguém deve vir para cá. Uma moeda de ouro não vale nossa vida, exclamara Janon, exaltado. Janon, se acalme. Pedirá Bartorius com imponência. Janon, preciso que de uma machadada no pescoço da criatura. Levarei a cabeça para analisarmos. Solicitara Sosa a fim de explorar o item. Sosa, sejamos racionais, tenho receios de que haja algo contagioso na criatura e ao levarmos isso para a cidade real, espalhemos o fungus para o reino de Zorva. Expusera Bartorius quanto ao ponto de vista que estava disposto a defender. De fato, seria uma possibilidade, mas precisamos estudar a criatura, viemos aqui para isso. Insistira Sosa quanto ao real objetivo. Há alguma possibilidade de estudarmos a criatura aqui em Astier, antes de levá-lo para Zorva? Sugerira Bartorius, buscando ser prudente quanto às atitudes tomadas. Sim, de fato, poderíamos tentar entender melhor a criatura antes de levá-la, seria mais sensato, mas teríamos que passar dias nessa floresta. Concluíra Sosa. Você está disposto a isso? Questionara Bartorius, incerto sobre o que fazer. Sim, afirmara Sosa, dedicado a explorar a cabeça da criatura sem importar pelo risco que se colocaria. Certo, acredito que a casa que passamos a noite há alguns itens que lhe auxilia a explorar a criatura. Podemos voltar até lá e quem quiser voltar para nosso acampamento base, poderá voltar. Quem quiser ficar na floresta, poderá ficar. Apontara Bartorius, a um modo que ambas as partes ganhariam com o acordo. Janon se sentirá aliviado com o posicionamento sensato de Bartorius e lançara. Melhor voltarmos para o grande salão, certo? Não encontraremos mais nada aqui. Eu espero. Correto, vamos. Voltaremos aqui para pegar a cabeça da criatura quando estivermos melhor preparados. Indicara Bartorius. Entretanto, Sosa estava ansioso por explorar a cabeça da criatura, portanto, pegar a própria espada e cortar a cabeça do ser. Em seguida, tirar a blusa e fizer uma sacola improvisada para levá-la. Bartorius, apesar de não concordar com a atitude, buscará manter a calma e não se opusera quanto ao ato de Sosa. Após o incidente, o trio seguirá bastante abalado rumo ao grande salão. Durante o caminho ninguém falará nada sobre o ocorrido e o silêncio prevalecer enquanto os homens tentavam assimilar o que presenciaram. Logo, Bartorius encarara a cabeça encoberta pelo pano feito por Sosa, refletindo a respeito de várias possibilidades e situações.
O líder cavaleiro quebrara o silêncio ao parar e lançar ao botânico. Sosa, acho melhor não voltarmos até o grande salão com isso. Todos já estão abalados, levar essa criatura até lá os deixaria mais encabulados do que já estão. Mas todos precisam saber, Zorva precisa saber, não há como querer esconder algo assim, Bartorius. Afirmara Sosa, indignado. Nem sempre estamos prontos para a realidade, é melhor omitir todos esses fatos estranhos de Zorva, pois ao contrário, daríamos espaço para que o caos surgisse, nosso modelo de vida se arruinaria com tais acontecimentos. Lamentara Bartorius. Você realmente está sugerindo omitir tudo isso? Continuará Sosa, descontente com a decisão imposta. Estou sugerindo omitir da população em geral. Precisaríamos selecionar um grupo de pessoas melhor estruturalizadas para lidar com isso, algo que deveria ser feito próximo daqui, não em Zorva. Expusera Bartorius com ponderação. Janon, que estava calado em busca de ponderar os dois pontos expostos, fizera o próprio posicionamento ao lançar. Bartorius está certo, nosso reino está bem, a economia funciona, existe teorias sobre coisas sobrenaturais, mas nada como isso. É melhor não expormos esses acontecimentos. Vocês estão sendo egoístas, todos merecem a opção de saberem a verdade, mas então será assim? Você irá esconder isso da sua própria companhia? De seu irmão? Falará Sosa, enfurecido. É um sacrifício por todos, pela diplomacia. Dissera Bartorius, incerto sobre a imposição. Isso é um erro. Exclamara Sosa, bastante sério. Precisamos nos desfazer dessa cabeça Sosa. Janon, quem me há, ordenara Bartorius, sem considerar outra solução. Sosa estava disposto a lutar pelo próprio ponto de vista e até mesmo morrer por ele. Portanto, ao perceber o posicionamento de Bartorius, que seria sem volta, chutar o chão de maneira que levantara poeira nos rostos do líder cavaleiro e Janon, para que o ganhasse tempo e saísse correndo. Bartorius pegara o arco e mirara em Sosa, porém, Janon gritara. Não. Ao passo que Bartorius tirara Sosa da mira e abaixar o arco, Janon continuará. Do mesmo modo que temos um ponto de vista, Sosa possui outro, não cabe a nós o tirarmos a vida por isso. Sair assim, para defender a descoberta que fez, é uma escolha dele. Sosa saíra rumo ao posto do grande salão determinado a fazer o que fosse preciso para poder explorar a cabeça da criatura tomada pelo fungus. Após se acalmarem, Bartorius pedirá ajuda de Janon para voltarem até o corpo da criatura e queimá-la junto do caixão. Ao finalizarem a tarefa colocando fogo em todo o local, Bartorius e Janon pegaram apenas a armadura bico de pássaro e alinharam sobre o que falariam à companhia quando voltassem para o grande salão. Contudo, Bardon, ao perceber que o irmão voltará sem Sosa, pensara no pior. Portanto, Bartorius dera notícia a todos evidenciando lamentação. Perdemos Sosa no caminho e não encontramos nada valioso na nossa ronda, além dessa armadura. Sosa saíra em direção de algo que queria explorar, não conseguimos convencê-lo de voltar conosco. Reforçara Janon em busca de apoiar o líder cavaleiro. No entanto, todos ficaram desconfiados quanto ao relato, visto o desentendimento que Bartorius e Sosa tiveram antes. Bardon partirá rumo ao irmão, colocará-o a mão no ombro e dissera. Venha comigo. Bartorius acompanhará o irmão em silêncio e ambos foram para um local mais reservado no salão, só então Bardon iniciará. Como se eu não lhe conhecesse desde criança, o que realmente aconteceu? Você matou Sosa? Não, eu pedi para ir com Sosa justamente para me desculpar. Justificara Bartorius com honestidade. Algo me parece estranho nessa história. Provocara Bardon, à espera de que Bartorius o revelasse o que realmente acontecerá. Bartorius respirara fundo e por saber que Bardon não o deixaria em paz até que descobrisse o que realmente acontecerá, o líder cavaleiro logo revelara. Encontramos uma criatura diferente, tomada por um fungus. Ao modo que Bartorius começara a relatar os acontecimentos, Bardon franzira a testa, atento às palavras do irmão que prosseguira. Eu acho que possa ser algo contagioso, que poderia levar Zorva a ruínas, não muito diferente desse lugar. Acredito que isso não deva ser divulgado. Já não concordou sobre isso não ser divulgado e Sosa não? Concluíra Bardon, certo da resposta. Sosa fugiu com a cabeça da criatura que encontramos, o resto dela colocamos fogo para não se espalhar e nem assustar o restante da companhia. Vamos voltar até o lugar. Solicitara Bardon, convicto sobre averiguar a respeito do que o irmão contará e aplicar ceticismo quanto ao caso. Não há como eu lhe convencer sobre o contrário, não é mesmo? Afirmara Bartorius, retoricamente. Ao chegarem até o local que queimaram a criatura e o caixão, Bardon não pudera concluir algo de relevante ou estranho, mas percebera alguma coisa diferente por trás do caixote que havia se tornado cinzas. Havia uma passagem secreta que dava acesso a 4 baús ornamentais escondidos. Vocês viram essa passagem e esses baús?
Questionara Bardon, sério sobre o que avistara. Me parece que você fez a grande descoberta nesse lugar, mas tenho medo do que possa ter dentro dos baús. Afirmara Bartorius, aproximando-se dos caixotes para analisar o que continham. Ao verificarem os itens, os homens perceberam que 2 deles estavam fechados e trancados enquanto dos outros 2, um estava com a chave na tranca do baú e o outro aberto, mas vazio. Ao abrir o baú com a chave disponível, Bartorius se deparara com várias moedas de ouro e joias preciosas. Bardon olhara o irmão empolgado pelo achado que haviam feito e sugerira: está pronto para se tornar um rico cavaleiro de Zorva? Os outros baús lacrados pesavam cerca de 80 quilogramas cada um e Bartorius afirmara: precisaremos de todos para transportar esses baús até o grande salão e depois montar algo que o cavalo seja capaz de levar. Esse baú de joias preciosas, nós dividiremos com a companhia? Foi um achado nosso. Questionara Bardon, dúbio quanto à disposição em dividir os itens valiosos. Dividiremos igualmente, meu irmão, deixo que fique com minha parte. Garanto que será o suficiente para uma vida de luxo até ao fim de seus dias. Propusera Bartorius, enquanto Bardon apenas dera um sorriso e se dispusera a chamar pelos outros para compartilharem a descoberta. Quando todos se reuniram no local que havia o caixão e a criatura queimada, a atenção ficará voltada apenas ao baú encontrado cheio de joias, posto que Bartorius e Bardon concordaram sobre omitirem a história da criatura. Ainda assim, havia outros 2 baús trancados e pesados, mas sem chave para abri-los. Já não tentará violá-los com o machado, mas o baú ornamental não se rompera mesmo que com os fortes golpes do guerreiro. Pelo contrário, a arma de Já não tivera uma lasca arrancada pelo choque feito ao forte material. Em alternativa, Romair estava mais interessado do que todos sobre o que poderia ter nos baús, entusiasmado pela riqueza que poderia conter nos itens e idealizando que se tornaria o Golgrok mais rico e famoso de Basco após a exploração. Assim, o orientador então lançara com ganância: precisamos vasculhar toda a área em busca dessas chaves, nem que estejam na floresta, nós encontraremos e abriremos estes baús. Vamos tirar os baús desse local. Solicitara Bartorius, ao perceber que tinha uma passagem de fuga mais simples que dava ao grande salão e em busca de saírem logo daquele lugar. Os homens, em duplas, carregaram os baús para fora do local que estava com um forte cheiro de queimado. Assim, Bardon e Bartorius levaram um dos baús lacrados, Janon e Dante levaram o outro baú lacrado. Devido ao peso dos baús, os 4 homens ficaram para trás. Conquanto, Romair e Lindonfin levaram o baú de joias e itens preciosos, já Alson, junto de Linda, levaram o baú vazio. Ao chegarem todos com os baús no grande salão, ficará perceptível o contentamento por terem encontrado itens tão valiosos. De todos, Romair estava o mais vislumbrado pela situação e Bartorius fora claro quanto às instruções. Fico contente em falar. Preparem-se para partirmos de volta à cidade real, temos que encontrar Sós e ajeitar o cavalo para levar os baús mais pesados. O baú vazio revezaremos pelo caminho e colocaremos as plantas da floresta para serem analisadas posteriormente. Beberei a isso, meu irmão. Mais um objetivo concluído. Afirmara Bardon, contente em avançarem com a missão. Onde encontraremos Sosa? Indagara Lindonfin, aflito para partirem o mais breve possível. Amanhã daremos um jeito. Responderá Bartorius de maneira vaga, mas preocupado sobre como fazer para encontrar o botânico. Romair, junto de Dante e Linda, investigar os tipos de moedas de ouro e joias preciosas que continham no baú aberto e, enquanto todos estavam próximos dos baús, Bardon instigara. Tenho a percepção que nossos sentidos melhoraram durante nosso tempo em Astier. Acredito que nosso problema é na floresta, onde tudo fica confuso e distorcido. E lançara Bartorius em busca de entender o ponto do irmão. E antes de partirmos, acho que poderíamos deixar claro que a floresta lhe incentivou negativamente anteriormente, para que possamos ajudar uns aos outros caso necessário. Veja bem, vou começar por mim. Nos últimos dias imerso à floresta, tive a sensação de estar sendo perseguido e afogado, com os unidos no ouvido. Já Bartorius, eu o notei mais agressivo como nunca havia o visto antes. Incentivara Bardon a fim de fazer com que todos também revelassem as percepções que tiveram. O ar de silêncio pairara sobre o grande salão, ao modo que Romair parara de mexer no baú e desabafara. Eu tive a sensação de ficar cego, sem conseguir me orientar, como se fosse um mendigo desprezado por todos. Algumas vezes eu me senti no meio de uma enorme multidão, sem ar para respirar, o que me deixava tonto e me sentindo mal. Revelara Alson com a tormenta evidente na voz. Eu me senti velha e enrugada, sem a beleza que tenho hoje, mas era só uma alucinação, da mesma forma que acredito ter visto uma criatura se mexer naquela casa, quando chegamos em Astier. Contará Linda com remorso. Bardon pudera concluir que a floresta influenciara cada um de alguma forma e que isso poderia ser um problema que os homens enfrentariam no regresso. Me vi morto,
igual àqueles esqueletos pendurados nas árvores, sem ter usufruído da minha vida pela frente, mas apesar de morto, eu ainda estava vivo. Continuará Dante, aflito pela possibilidade, ao passar as mãos pelos próprios braços. Tive a sensação de ver as árvores se mexendo, ou rostos nelas. Sussurrara Lindolph em agonia. E você, meu irmão? Já não? Lançara Bardon, a fim de que todos revelassem o que presenciaram. Eu me vi escravo de neurose, torturado diariamente e constantemente furioso por termos sucumbido ao nosso inimigo. Expusera Bartorius com uma triste e preocupada expressão. Tive a sensação de ser iluminado por um lampião, em que dentro estava todos os olhos que já arranquei. Além disso, senti constantemente que terríveis criaturas emergiam dessa floresta, monstros assustadores, e quando as criaturas vinham para me matar, minha mãe me chamava de volta para Namra, onde eu encontraria respostas. Descrevera Janon com a mão sobre a testa, em busca de amenizar a tormenta que sentirá. Você é de Namra, a cidade do deserto? Perguntara Bardon, surpreso com o relato. Meu pai é da cidade real e minha mãe de Namra. Talvez a armadura com bico de pássaro impeça que tenhamos essas percepções. Sugerira Romair em busca de uma solução. É uma opção válida. Reafirmara Bartorius, ao modo que sugerira. Amanhã podemos procurar por Sosa e mais armaduras de bico de pássaro para regressarmos ao acampamento base. É uma boa ideia, meu irmão. Logo concluiremos essa missão. Lançara Bardon com otimismo. Em seguida, os homens se prepararam para dormirem. No entanto, todos estavam pensativos ou até mesmo apreensivos por terem que enfrentar as alucinações da floresta novamente. Romair, antes de dormir, relatara tudo em seu diário sobre as experiências que tiveram, o que viram e o que sentiram, a fim de documentar tudo da melhor maneira possível, ao modo que ajudasse qualquer exploração futura.